Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Continuando o nosso quiz da Previdência, a doutora Fernanda sempre nos ajudando, nos tirando dúvidas. Se você também tem alguma dúvida, mande aí a tua pergunta, que aos poucos nós vamos respondendo para você. Doutora, hoje nós vamos falar sobre reversão de cotas da pensão por mortes. O que seria isso, doutora? Então, vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte, porque esse benefício também foi bastante atingido. Reversão? Reversão. Foi bastante atingido com a reforma da Previdência, uns que mais sofreram com a reforma, viu, Solange? Porque eu entendo que foi uma injustiça atrás da outra. Porque se um segurado falece e deixa mais de um dependente, né? Então, por exemplo, deixa a esposa e filhos. Mas os filhos... Aí tem que dividir a pensão com esses filhos. Tá, mas os filhos abaixo de 18 anos. Abaixo de 21 anos. Ah, de 21? Pela lei é 21 anos. Tanto homem como mulher. Tanto homem como mulher. Então, se esse segurado deixa esposa e filho, a pensão por morte não vai ficar só para a esposa. Não vai. Não, tem que dividir. Tem que dividir. Digamos que o segurado tem um filho fora do casamento. Sim. Né? Tem que dividir com esse filho, porque esse filho também dependia do segurado antes dele falecer. Então, todos esses dependentes de primeiro grau do segurado, que é a esposa, os filhos, enteados, companheira, mesmo que vive... O enteado também entraria? Entra, né? Porque ele está sob a tutela daquele segurado que faleceu, dependendo economicamente, né? Então, se ele deixa mais de um dependente, tem que ratear essa pensão por morte entre os segurados, entre os dependentes desse segurado. Então, com a reforma da Previdência, se deixa só um dependente, essa pessoa não recebe mais o salário inteiro do segurado. É isso que eu ia falar. Quanto que é a porcentagem? Agora é 60%. Um dependente é 60%. Dois dependentes vai aumentando 10% para cada novo dependente. Então, 2 dependentes vai para 70, 3 dependentes 80, 4 dependentes 90, 5 dependentes têm direito a 100%. Não, mas vai dividir em 5. Vai dividir em 5, né? Então, assim, com a reforma, isso foi ruim, porque precisa ter 5 pessoas dependendo do segurado para vir 100% do que o cara recebe. Mas dividindo também... Né? Se ficar um só, não recebe mais 100%. É 60%. 60%, né? Então, aí, o que acontece? A reforma, além de diminuir o valor desta pensão por morte, o que ela fez? Digamos que esse filho completou 21 anos e aí só sobra a esposa como dependente. E aí? A cota desse filho não vai mais para a esposa. Volta 60%. Entendeu? Então a reforma fez essa... Isso que seria a reversão? Isso. Anteriormente à reforma da Previdência, se o segurado deixa esposa e filho, o filho completa 21 anos, a esposa recebia 100% da pensão. Sim, sim. Tá? Agora não, ela recebe 60%. Ah, tem mais o filho? Então é 70%. Aí o filho completa 21 anos, esses 10% que aumentou por causa dele é tirado e a esposa fica só com 60%. Não se faz mais a reversão da cota de um segurado, de um dependente que ou por falecimento ou por completar a maioridade civil para o outro dependente. Não existe mais a reversão. Não. Só que a gente também ficou numa dúvida jurídica, porque essa reforma da Previdência falou que não fazia mais essa reversão de cotas. Mas vamos pensar. Existem os casos que o segurado falece antes da reforma da Previdência. E aí? Então, antes da reforma, a regra era melhor, concorda?
ele falece antes, mas digamos que o filho completou a maioridade civil, completou os 21 anos, após a reforma da Previdência. Como é que vai ficar? Era 100%. Então, mas esse filho completou os 21 anos após a reforma da Previdência. E vai ter reversão das cotas? Então, nós ficamos num impasse, numa lacuna aí dessa reforma da Previdência, porque esse filho faleceu após. O decreto que veio regulamentar a emenda à Constituição não falou nada disso, entendeu? Então, no ano de 2020, isso, foi no ano 2020, veio o decreto 10.410 para regulamentar a Previdência e essa emenda constitucional para operacionalizar como iam ser feitas essas concessões dos benefícios conforme as novas regras. E aí esse decreto não falou nada a respeito dessa reversão de cotas. Mas de quem teve o benefício de pensão por morte concedido antes. Nós que trabalhamos na Previdência Social, estudamos a Previdência, estávamos solicitando a reversão da cota primeiro, porque o direito adquirido aconteceu antes da reforma. O segurado... E eles não estavam pagando? Alguns casos nós vimos não pagando, não revertendo cota, entendeu? Diminuindo valores das pensões. E aí? E outra, na reforma da Previdência, tem um artigo expresso dizendo que o direito adquirido iria ser preservado. E não foi. Então, nós temos que ficar atentos aos valores dessas pensões, quando tem mais de um dependente, para verificar se quando esse dependente a completar essa maioridade... Ou falecer, né? Ou falecer... se a cota dele vai ser revertida para o outro dependente que sobreviveu. Então, na realidade, hoje quem está nos assistindo, se está numa situação dessa, ele pode procurar um advogado para tentar reverter isso daí. Isso. E verificar se na renda da pensão por morte houve cortes. Isso. Se teve cortes, tem como pedir a revisão, porque está de uma forma ilegal. Mas a lei está falando o quê? Então, este decreto não falou nada, só ficou falando que não ia reverter as cotas. Então, o decreto dava a interpretação de que não ia reverter, ia diminuir a pensão para aquele que sobrevivesse. Mas aí, saiu recentemente várias portarias do governo para... regulamentar essas coisas que ainda estavam com várias brechas. E recentemente foi publicada uma instrução normativa número 128 de 2022, substituindo uma instrução normativa que existia há 77 antes da reforma da Previdência. Aí ela esclareceu um pouco melhor a respeito disso, falando que a restrição que trouxe a reforma da Previdência dessa não reversão das cotas não se aplicava aos óbitos ocorridos antes de novembro de 2019. Então precisa ficar atento e pedir para que seja analisado a questão com base nessa nova instrução normativa, onde ela esclarece que vai preservar os direitos se o segurado faleceu antes da reforma da Previdência. Nossa, gostei dessa dica de hoje, hein? Então, realmente, né? Quem tem aí, tá vivendo uma situação dessa, se for cortado, pode estar entrando aí, né, para rever isso daí. Nós já estamos nos deparando com dois tipos de interpretação, depende do servidor que analisa o caso. Alguns estão dando a reversão da cota para o dependente sobrevivente até 13 de novembro de 2019, quando mudou a reforma, e depois corta.
Então precisa instruir esse processo, esse pedido de revisão muito bem fundamentado. Nós recomendamos procurar um especialista para poder pedir isso de forma clara, para que essa reversão de cotas não tenha data limite, seja garantido essa reversão de cotas por prazo indeterminado, porque enquanto esse dependente sobrevivente ainda estiver usufruindo da pensão, ele tem esse direito da reversão de cotas. Então precisa analisar com muita cautela, porque há servidores do INSS revertendo a cota somente até a data da reforma da Previdência. O correto é reverter a cota por prazo indeterminado. Então fica a dica aí para você. Gostei, doutora, desse assunto, né? Então as pessoas têm que ficar bem assim atentas, né? Porque senão não é o INSS que vai vir atrás de você para querer como pagar, né? A gente sempre fala, a lei é escrita de uma forma que cabe muitas interpretações. Então o servidor interpreta em prol do INSS. E você tem que procurar um profissional especialista que possa fazer a devida interpretação e buscar a aplicação da lei favorável aos seus interesses. É verdade, é verdade. Doutora, muito obrigado por esse tema. Eu falo assim que cada vez a gente vai vendo mais e espero que as leis aí, coitado dos advogados, né? Tem que ficar buscando o dia todo, porque toda hora tá mudando. Semana que vem tem mais, né, doutora? Isso aí. Semana que vem tem mais com o Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.